vamos concentrar nossa aula exatamente para falar sobre as contribuições especiais. Perceba que eu sempre verifico com vocês o vocábulo, né? Ou seja, a gente sempre, ou quase sempre, nós iniciamos os nossos estudos através exatamente do entendimento do vocábulo. Nesse caso aqui, você tem que perceber o seguinte: no Brasil, adota-se a teoria pentapartite. Que teoria é essa, né? Só lembrando, em que no Brasil nós temos 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, mais os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, ao todo, nós teríamos 5 espécies tributárias. Destas 5 espécies tributárias, que nós temos, perceba que 2 delas são chamadas de contribuições. Uma delas voltada exatamente a uma contribuição que o governo exige por benefícios aos imóveis ou valorização dos imóveis que são beneficiados por obras públicas, e outras são exatamente essas contribuições que nós vamos analisar na aula de hoje. Para você diferenciar um tipo de contribuição, que é a contribuição oriunda de obra e a valorização dos imóveis, dessas outras contribuições, é por isso que essas outras contribuições são chamadas de contribuições especiais. As contribuições decorrentes de obras são consideradas contribuições, e essas outras contribuições, elas são chamadas de contribuições especiais. Então, você precisa de um termo que vai trazer uma adjetivação a essa contribuição, exatamente para diferenciá-la daquela outra espécie de contribuição que nós já estudamos, que são exatamente as contribuições de melhoria. Então, daí o porquê dessas contribuições elas serem chamadas de contribuições especiais. Pois bem, essas contribuições especiais, elas estão previstas na Constituição Brasileira, mais especificamente no artigo 149 da Constituição, onde o artigo 149, ele diz: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto dos artigos 146, inciso 3, e 150, incisos 1 e 3, sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então, perceba que, além das contribuições de melhoria, a Constituição Federal Brasileira de 1988, ela ainda estabeleceu essa possibilidade de instituir contribuições especiais para ordem social, são as contribuições sociais, contribuições para intervenção no domínio econômico e contribuições para interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, ele colocou 3 subespécies, além de instituir uma nova espécie tributária, ele também instituiu novas 3 subespécies. E a gente vai ter que analisar cada uma das subespécies. Por quê? Essas subespécies, elas têm as suas peculiaridades, ou seja, ele tem seu tratamento diferenciado. É por essa razão que eles formaram uma subespécie, né? Ou que eles formaram uma nova subespécie. A primeira delas são exatamente as contribuições sociais. E as contribuições sociais, você tem que entender o seguinte: o país, qualquer país, ele tem sua área econômica, tem sua área política, tem sua área social, tem sua área jurídica. Então, um país, ele é um conjunto de indivíduos onde ele vai tentar gerenciar esses indivíduos nas mais diferentes áreas. Então, por isso que o Estado ele é tão complexo, porque ele tem que organizar os indivíduos em diferentes áreas. Então, por isso que nós temos que uma das áreas mais importantes para o Estado é exatamente a área social.
Então, daí você ter contribuições sociais, ou seja, contribuições onde uma parcela da sociedade, ela contribui, ela ajuda a formar um determinado fundo, ou seja, um ambiente onde você possa receber determinados valores que você possa investir em setores sociais. Essa primeira contribuição que nós temos é exatamente a contribuição social, ou que vai para a ordem social. Essa contribuição, ela incide, que é exatamente a chamada COFINS. COFINS, que é uma contribuição com finalidade social, o PIS também, e o fim social. Por quê? Porque todas essas contribuições, elas são feitas exatamente para serem revertidas em prol da sociedade. Então, elas vão ser cobradas de determinadas categorias ou de determinadas atividades que geralmente lidam com mais dinheiro para serem onde o objeto que for arrecadado naqueles setores mais ricos do país, eles vão ser utilizados exatamente para contribuir com os setores mais pobres. Então, ele ajudaria exatamente nessa reorganização financeira das pessoas que participam do país. Inclusive, esse entendimento, ele é estabelecido pela Constituição, aliás, ele foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal através da súmula 659, onde na súmula 659 o STF diz: é legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FIM social sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Por quê? Você tem setores riquíssimos da nossa economia, onde as pessoas que exploram esses serviços riquíssimos da economia, eles ajudam a formar esse fundo, ou seja, a formar esses valores que vão ser revertidos em prol da sociedade. Pois bem, onde é que está previsto as contribuições sociais? As contribuições sociais, elas estão previstas lá no artigo 194 e 195 da Constituição Federal, né? É uma parte dessas contribuições. Elas obedecem ao princípio que nós já vimos, que é o princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, uma vez instituídas, elas só podem ser cobradas em 90 dias. Ou seja, não pode durar mais, aliás, não precisa se submeter à anterioridade de exercício. Elas se submetem somente ao princípio da anterioridade nonagesimal. E o que seriam essas contribuições sociais, né? Então, de acordo com o STF, ou a forma como os ministros do STF, eles entendem as contribuições sociais aqui no Brasil, elas estão organizadas em alguns subtipos. De acordo com o recurso extraordinário número 138.284, as contribuições sociais englobam as contribuições de seguridade social, outras contribuições sociais e as contribuições sociais gerais. E não se preocupe que a gente vai fazer exatamente um apanhado dessas contribuições. O que é que você precisa entender? Primeiro, a primeira contribuição, que obviamente é uma das mais delicadas, é a contribuição da Seguridade Social. Por quê? Essas contribuições de Seguridade Social são elas que vão servir exatamente para a previdência, para a seguridade do país. A seguridade, ela envolve 3 áreas. A Seguridade Social envolve 3 áreas: saúde pública, previdência pública e assistência social. Saúde pública, previdência pública e assistência social. Saúde pública, ou seja, reforçar o serviço de saúde que já existe. No Brasil tem uma peculiaridade. Como o Brasil ele adota o SUS, ou seja, o Sistema Único de Saúde, então você vê que a maior parte da saúde que nós temos, a grande maioria do sistema de saúde que nós temos no país, já é vinculado à saúde pública, né? Só algumas instituições é que são privadas, mas
a maioria do material humano é exatamente a saúde pública. E uma parte dos valores que são oriundos dessa saúde pública, ela vem exatamente dos cofres públicos. Mas aí o que acontece? Para a população em geral, geralmente você tem as unidades de saúde pública e, antigamente, para os servidores públicos, existiam unidades específicas para os servidores públicos, onde você tinha as unidades específicas para os servidores públicos. Exemplo, aqui no Brasil, aqui no Ceará nós temos o IPEC. O antigo IPEC, ele fazia exatamente essa seguridade social em relação aos servidores públicos estaduais. Então, o IPEC, ele cuidava tanto da saúde, quanto da previdência, quanto da assistência social dos servidores estaduais. No município de Fortaleza, nós tínhamos o chamado IPM, que seriam os institutos de previdência, mas, na verdade, eles lidavam com seguridade social. Quando foi, mais ou menos no ano 2000, a União ela mudou a legislação sobre seguridade social e determinou que essas áreas de saúde segmentadas para os servidores, de previdência dos servidores e de assistência social, elas fossem divididas, ou seja, que elas fossem redimensionadas. E aí, por isso que, a nível estadual, você acabou, aliás, o IPEC ficou só com a parte de saúde e o ISEC, com 2 S, ele ficou exatamente com a parte de previdência dos servidores públicos estaduais. E, por sua vez, o IPM ele também teve que dividir a parte que iria ficar com a saúde e a outra parte que ficaria responsável exatamente pela previdência dos servidores municipais. Então, daí você começou a fazer a diferenciação e também, consequentemente, a assistência social. Então, hoje em dia, esses setores, eles estão segmentados. E aí, o que acontece? Você tem, hoje em dia, geralmente, uma instituição somente para a saúde, segmentada dos servidores públicos, outro somente para a previdência e outro somente para a assistência social. Então, segmentaram. E, além de segmentar, alguns foram abandonados, como é o caso da assistência social. Então, geralmente, só fica, um ente para cuidar da saúde, segmentado dos servidores, e outro para cuidar da previdência dos servidores. Sendo que, dentro da própria Constituição, hoje em dia existe a opção dos estados e municípios eles migrarem também para o INSS, ou seja, eles levarem seus servidores para o INSS. Então, também tem essa função. Então, o que acontece? Essas contribuições de seguridade social que se cobra dessas categorias ou dessas áreas de atividade econômica, elas vão exatamente formar um montante, e esse montante ele vai ser dividido entre essas diferentes áreas. Sendo que hoje em dia está quase que se concentrando na parte da previdência pública. Por quê? Exatamente por isso. As pessoas estão ficando cada vez mais velhas, e em ficando mais velhas, elas fazem jus à sua aposentadoria, e como a expectativa do brasileiro está cada vez mais aumentando, então fica por mais tempo essa necessidade de você aportar, de você fazer a manutenção desses ex-trabalhadores, né? Que também, por sua vez, contribuíram durante todo o seu período. Pois bem, então, está se repensando todas as formas de previdência do país. E, ao repensar essas formas de previdência, uma outra fonte de custeio, principalmente da previdência pública, está sendo exatamente as contribuições de seguridade social. Por isso que foram concebidas essas outras situações. A contribuição de seguridade social dos importadores, que está previsto no artigo 195, inciso 4 da Constituição Federal, e ela foi regulamentada pela Lei 10.865 de 2004, onde ela cria o PIS sobre importações e COFINS sobre importações. Por que ele cria sobre as importações? Porque, como nós vimos, o que é que o país ele quer estimular? Ele quer estimular a exportação e tentar dificultar ou tentar
deixar esse produto que vem do estrangeiro, que é através da importação, mais caro. Então, por isso que se colocou essa contribuição de seguridade social para os importadores, para os produtos que vêm exatamente de fora. Além dela, você vê que no Brasil nós temos o sistema de loterias. Esse sistema de loterias no Brasil, ele é muito utilizado e ele lucra muito dinheiro, né? Você vê hoje em dia que existem várias instituições. Existe a Loteria Federal, existem as loterias estaduais, ou seja, cada estado tem as suas loterias, e as loterias estaduais, por sua vez, elas hoje em dia permitem a exploração de atividades de aposta por outras pessoas jurídicas. Podem, inclusive, ser pessoas jurídicas de direito privado. Como é o caso, hoje em dia, Fortecap, acho que a Poupa Ganha, todos essas instituições que são feitas e que utilizam esses jogos, a receita desses jogos de azar, elas são utilizadas com base exatamente na legislação vigente. Por quê? O jogo de azar, ele só é ilegal se ele não tiver autorização do poder público. Se ele tiver autorização do poder público, ele se torna legal. Você pode ver, e aí quem quiser depois analisar mais detidamente, vocês podem analisar o caso do Para Todos. Para Todos era a antiga instituição que era responsável pelo jogo do bicho, né? Então, o que acontece? Essa antiga instituição responsável pelo jogo do bicho, ela foi fechada. Por quê? Porque ela ocorria, toda ela, a exploração desse jogo de azar, ele ocorria baseado nas... essa atividade era feita fora o aval do Estado, ou seja, ela não era feita regulamentada de acordo com o Estado. Então, por isso que o jogo do bicho ele foi fechado aqui no Ceará. Hoje em dia, se você olhar em alguns programas de televisão, voltou esse Para Todos. E aí você pode se perguntar, professor, por que voltou o Para Todos? O Para Todos ele voltou porque agora ele se regularizou. Ele foi perante a Loteria Estadual do Ceará e fez todo o seu procedimento de regularização. Então, quando ele se regulariza, ele pode acontecer. Professor, e o que é se regularizar? É porque a ideia era o seguinte: a contravenção penal, que era a exploração dos jogos de azar sem autorização do poder público, o que acontecia? Como o nome está dizendo, é um jogo de azar. Então, no jogo de azar, existem os apostadores, existem as pessoas que têm as bancas, né? Ou tinham as antigas bancas. Pois bem, o dinheiro que é arrecadado, ele existe para pagar as apostas, para pagar as pessoas que trabalham no jogo e ainda pagar os donos. O erro que existia é como ele não era regularizado perante o poder público, ele não pagava nenhum tributo. Então, esse aqui para o governo estava de errado. Por quê? Porque todo esse sistema de apostas, ou todo esse sistema de jogos de azar, ele tem que pagar também os seus tributos. Além de pagar os tributos que a gente já viu, por exemplo, o imposto de renda, ele também tem que pagar essa contribuição social, previsto no artigo 195, inciso 3 da Constituição Federal, que foi regulamentada pelo decreto número 3048/99, onde essa contribuição social ela vai incidir exatamente sobre a receita dos concursos de prognósticos, os famosos jogos de azar. Então, a situação que o Para Todos antes ele não era regularizado é porque ele pagava todas as suas obrigações, mas não pagava os tributos ao governo. Hoje em dia, com a regularização deles, além dele pagarem as apostas, além dele pagar as pessoas que trabalham, de remunerar os donos ou os sócios, que são donos do Para Todos, ele ainda paga os seus impostos. Professor, e se ele deixar de pagar? Se ele deixar de pagar é complicado, né? Por quê? Porque ao passo que ele deixa de pagar, ele pode se fechar as atividades novamente. Então, por isso que é muito difícil eles pararem de pagar os impostos deles, os tributos que eles já pagam regularmente. Além disso,
Nós temos as contribuições que são pagas pelos próprios empregadores, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, qualquer pessoa que trabalha, ele vai pagar uma parte do salário, ele paga também de contribuição social. Nos empregados, ou seja, para o trabalhador, o empregado, ele paga de 8 a 11% do salário de contribuição. Mas no total é pago 20%. Por quê? Se o trabalhador ele pagar 8%, a diferença de 8 para 20% que tem que ser pago no final, tem que ser recolhido ao INSS, são 12%. Então isso quer dizer que o trabalhador ele paga 8% e o empregador ele paga 12%. Se o trabalhador ele pagar 11% de contribuição social, isso quer dizer que a diferença para 20% são 9%, então isso quer dizer que 11% paga o trabalhador e 9% paga o empregador. Então, sempre a situação vai ser essa. O percentual para quem está trabalhando, que vai ter que ser recolhido ao INSS, é 20% do salário, ou do salário de contribuição. Mas esses 20%, ele não sai somente do trabalhador. É um percentual do trabalhador e outro percentual para a empresa. E aí, você tem os patamares, né? Ou seja, dependendo do valor que o trabalhador ganha, quanto mais ele ganha, maior o percentual que ele paga de contribuição. E aí, para dar os 20%, o restante quem recolhe é exatamente o empregador. Por isso que você tem a previsão lá no artigo 195, inciso 2, a contribuição do trabalhador, e 195, inciso 1, a contribuição das empresas. Sendo que as empresas, elas pagam a chamada contribuição social patronal sobre a folha de pagamentos, que é exatamente essa diferença daqueles 20% que a gente falou. Elas pagam ainda a contribuição ao PIS/PASEP, que é outro programa do governo, para financiar o seguro-desemprego no país, o abono salarial. Você tem ainda a CSLL, que são as contribuições sobre o lucro líquido, que essas contribuições sobre o lucro líquido, elas incidem sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, uma alíquota de 9%, e você tem ainda a contribuição para o financiamento das seguridades sociais, o famoso COFINS, ou o antigo FIM Social, onde a ideia é que essa contribuição sobre o financiamento da Seguridade Social, ela vai incidir sobre o faturamento mensal das empresas. E a alíquota média cobrada de COFINS é de 7,6%. Então, você percebe que, para hoje em dia, você conseguir arcar com a Seguridade Social, seria essa saúde segmentada para os servidores públicos, mas a Previdência pública, né, mais assistência social, deveria vir exatamente dessas contribuições. Hoje em dia, com o passar do tempo, como você está tendo cada vez mais pessoas entrando para a Previdência Social, está cada vez mais difícil. Então, por isso que essas contribuições sociais, ou essas contribuições para a Seguridade Social, como hoje em dia você tem mais gente, elas foram sendo ampliadas com o tempo. Por isso que a contribuição da Seguridade Social, embora ela sendo uma espécie de contribuição especial, ela acabou gerando 4 novas situações, que são essas que nós acabamos de ver. Nós vimos as dos importadores, as das receitas de loterias, a dos trabalhadores e das empresas e empregadores, ou seja, mais 4 subtipos, né? Sendo que nas empresas e empregadores ainda criou-se mais outros 4 subtipos. Então, quando você percebe o governo falando, a Previdência Social não tem dinheiro, a Previdência Social não tem dinheiro, a Previdência Social não tem dinheiro, e quase todo governo ele diz isso, né? A Previdência Social não tem dinheiro. Mas se você estuda, se você analisa essas contribuições sobre a Seguridade Social, você vai perceber que existe dinheiro. E existe muito dinheiro. Agora, infelizmente, o que acontece? Esse dinheiro é mal administrado, esse dinheiro, muitas vezes, faz-se
Benefício com chapéu alheio, o que é isso? Tem caso de ex-presidentes que eles instituíram novos benefícios para tentar ser o bonzinho, mas o problema é que esse ex-presidente, embora ele instituísse esses novos benefícios, quem arcava com esses benefícios é exatamente a Previdência. Então, o grande problema é a ineficiência do Estado, a má gestão, essa situação que nós não temos estadistas, nós temos governantes, então teve muito ex-presidente querendo dar uma de bonzinho para a maior parte da população e sacrificou o restante da população. Você ainda tem uma quarta situação das fraudes que acontecem perante a Previdência Social. Então, é um conjunto de fatores que acaba prejudicando a Previdência Social. Mas se você analisar, se você fizer um estudo, a Previdência ela tem dinheiro, e tem muito dinheiro. O problema são esses vários problemas que vão se acumulando com o decorrer do tempo e acabam estrangulando, acabam prejudicando o funcionamento da Previdência Social. O grande problema é esse. Vocês conseguiram entender, pessoal? Essa parte das contribuições de Seguridade Social? Ótimo. Então, visto esse primeiro caso, que são as contribuições de Seguridade Social, nós temos que entender as outras contribuições sociais. Estão previstas também no artigo 195, só que lá no parágrafo 4º, que seriam contribuições residuais. O que é isso? O governo, se ele tiver necessidade de criar novas fontes para manter ou expandir a Seguridade Social, podem ser criadas essas outras contribuições sociais. Mas para criar essas novas contribuições sociais, ou essa outra contribuição social prevista lá no parágrafo 4º do artigo 195, ela só pode ser estabelecida se for por lei complementar e nos moldes previstos no artigo 154.1 da Constituição Federal. Então, perceba. E aqui eu queria que vocês depois parassem um tempinho para pensar, tá certo? Então, imagine aí tudo aquilo que a gente já viu de contribuições de Seguridade Social. Então, além de todo aquele montante que já existe, ainda existe a possibilidade de surgir mais uma contribuição residual somente para manter a Seguridade Social ou para expandir a Seguridade Social. Então, você vê que o nosso governo, ele estava, quando ele instituiu essa outra contribuição social, ele estava com uma sede enorme na Seguridade Social, né? Por isso que eu alerto para vocês. Quando os governantes chegarem para a gente, chegarem lá na TV e disserem, olha, não tem dinheiro para a Previdência Social, não acredito. Por quê? A maioria dos governos diz que não tem dinheiro, mas não abre as contas. Ou seja, ele não abre todas as contas para que a população analise o que é que está ocorrendo com o dinheiro. Por quê? Porque tem dinheiro que está sendo gasto indevidamente, dinheiro que está sendo mal gerenciado. Existe fraude também, que o governo ainda combate as fraudes, mas também existe muita, que pelo menos a expressão que nós estamos utilizando aqui, que é esmola com chapéu alheio, né? Ou seja, o governo, ele quer, principalmente o governante, ele quer beneficiar muito as pessoas menos abastadas, ou seja, aquelas pessoas em situações mais complicadas economicamente no país, mas ele não tira o dinheiro do bolso dele. O dinheiro que vem é exatamente o dinheiro de nós contribuintes. Então ele sacrifica toda a população para que ele tenha ganhos políticos com esse sacrifício. Então o grande problema é esse. É tanto que já se deixou essa brecha aberta para exatamente quando tiver a necessidade de ajudar no custeio da manutenção ou da expansão da Seguridade Social, ainda se lançar mão dessa outra contribuição social, ou também chamada contribuição social residual. Eu, particularmente, acho isso terrível. Foi uma decisão do governo que é terrível, mas
o grande problema, como a maior parte da população não entende o que é previdência social, aliás, a maior parte da população não entende a legislação do país. E isso é feito de propósito. Essa legislação é feita de maneira truncada, principalmente a legislação tributária, é feita de maneira tão complicada, exatamente para a maioria das pessoas não entenderem. E como as contas elas não são abertas para que a própria população ela fiscalize, o governo acaba mandando e desmandando nessas áreas. Então, por isso que, pelo menos eu, particularmente, quando o governo fala que não tem dinheiro para a previdência social, eu não acredito, exatamente por essas circunstâncias. Bem, mas ultrapassada essa situação da contribuição de seguridade social e as outras contribuições sociais, nós ainda temos, nessa parte, nesse subgrupo, as contribuições sociais gerais. Onde, nessas contribuições sociais gerais, elas vão ajudar a formar um montante para a União ela agir em outras áreas, principalmente na área social. Quais são essas outras contribuições sociais gerais? Aí nós temos uma grande variedade, né? Nós temos a contribuição ao salário da educação, onde essa contribuição para o salário da educação, ela financia programas e projetos e ações voltadas para a educação básica pública no país. Sendo o seguinte, e aqui eu falo isso daqui particularmente, né? Essa contribuição do salário da educação, ela é ínfima, tá certo? Essa contribuição para o salário da educação, ela é muito pouca. Quando você vê aquilo que é arrecadado, quando você vai distribuir para os trabalhadores do país, acaba sendo irrisório, né? Infelizmente, depois, quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, vai constatar exatamente essa situação que eu estou relatando para vocês. A outra contribuição social geral que foi criada foi exatamente as contribuições ao Sistema S. Qual é o Sistema S no Brasil? O Sistema S são várias instituições que foram criadas pela iniciativa privada para ajudar determinados setores. Por exemplo, nós temos o SESC e o SESI. O que é o SESC? É o serviço de é um serviço social voltado para usos comerciais. É na área da indústria, é na área do comércio, tá certo? Então, o SESC, ele atua na área do comércio. O SESC, ele atua, é o SESC no comércio, o SESI é na área da indústria, é o serviço social da indústria, e o SESC, serviço social do comércio. Onde, o que é que eles visam? Eles visam realizar atividades nas áreas de cultura, educação, saúde, lazer e assistência social. Então, eles fazem vários projetos para atuar nessas várias áreas e a maior parte do financiamento vem exatamente da cobrança desses tributos. E aí vocês têm, a nível de comércio, o SESC, a nível de indústria, o SESI, e algumas outras categorias, mas os serviços sociais mais conhecidos no Brasil são o SESC e o SESI. Você tem, além dessas áreas, você tem também o SENAC, que é um serviço de educação, né? Ou seja, onde faz cursos nessas áreas, e cada um vai ter a sua área específica, onde você tem o SENAC para o comércio, o SENAI para a indústria, o SENAC para o transporte, onde seriam uma espécie de instituições voltadas para a educacional. Então, seria ensino profissionalizante, tá certo? O SENAC, SENAI, SENAT seria ensinos profissionalizantes. Agora, eles
fazem uma educação profissionalizante para cada uma das áreas. SENAC para o comércio, SENAI para a indústria, SENAT para o transporte, o setor de transporte no país. Sendo que existe também, nós temos também o SEBRAE. E o SEBRAE, ele é para micro e pequena empresa, né? Ele é um serviço de suporte para micro e pequena empresa. Ele daria assistência, consultoria a micro e pequena empresa. Então, você teria exatamente esse sistema S com essas várias instituições, eles funcionando exatamente para isso, para fortalecer esses setores, e ele fortalece junto a quem? Junto à comunidade. Porque, por exemplo, quando os cursos profissionalizantes eles são feitos para a comunidade como um todo. Para exatamente a comunidade ela se profissionalizar, ela se especializar em determinada atividade ou em determinada área, para que ela possa exercer as suas atividades. Essas contribuições sociais, elas são de competência exclusiva da União, mas, por exemplo, as contribuições de seguridade social, com respeito tanto aos empregadores quanto aos trabalhadores, você também pode ter elas instituídas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, né? A contribuição que é cobrada a contribuição para a previdência social. Então, pode ser também instituída pelos estados, Distrito Federal e municípios. Todas as demais contribuições são de competência exclusiva da União. E aí, o que acontece? Cada um dessas contribuições, elas têm a sua regulamentação específica, como a gente acabou de ver, tá certo? Vocês conseguiram entender aqui todo esse panorama das contribuições de Seguridade Social? Vocês estão conseguindo acompanhar? É como eu falei para vocês. Infelizmente, a legislação no Brasil, ela é complexa. A legislação tributária é mais complexa ainda. E quando você vai para alguns setores, que são setores bem complexos do nosso Estado, ele ainda complica ainda mais. Como se não fosse possível, eles ainda complicam ainda mais. Esse é que é o grande problema que nós trabalhamos. Agradeço aí a resposta de vocês. Pronto. Então, uma vez que nós vimos as contribuições de Seguridade Social, nós vamos entrar agora exatamente nas contribuições de intervenção no domínio econômico, ou as famosas CID. Essas contribuições de intervenção no domínio econômico, elas estão previstas no artigo 170 e o artigo 177 da Constituição Federal. No artigo 177, mais especificamente o parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, onde a competência é exclusiva da União, ou seja, só a União ela pode falar sobre CID, ela pode instituir CID. E uma das características da CID é exatamente a característica ou a natureza extrafiscal. E a natureza extrafiscal é aquilo que a gente já trabalhou anteriormente, né? Ou de estimular ou desestimular determinadas condutas dentro dos setores econômicos do país. Pois bem, no Brasil, nós temos algumas CIDs que são utilizadas, né? Nós temos a CID para os combustíveis, ou seja, nós pagamos essa CID para, no caso do combustível, para exatamente formar um montante do país, para o país poder fazer alguns investimentos nas áreas de seguridade social, né? Nós temos o CID Royalties. Os royalties são exatamente aqueles oriundos da exploração do petróleo, né? Porque a exploração do petróleo, ela gera royalties tanto para o governo federal, quanto para os governos estaduais, onde está sediada aquelas determinadas bacias petrolíferas, e mais os municípios, onde estão sediados. Só que os royalties eles são divididos entre todos os entes, né? Federal, estadual e municipal. Então, quando se paga os royalties, também paga a CID, e essa CID ela vai também para ser destinada para alguns setores
sociais do nosso estado. Nós temos uma CID voltada somente para a renovação da marinha mercante no Brasil. Por quê? Porque muitas vezes a marinha brasileira está ficando defasada, principalmente a marinha mercante. Então, exatamente para estimular a marinha mercante, é que se instituiu uma CID somente para, que é paga nesses fretes, que é exatamente utilizada para a renovação da marinha mercante. Vocês podem ver que todas as CIDs, elas já têm uma regulamentação legal, né? Ou seja, elas já têm a sua lei específica que a regulamenta. A CID Combustíveis, a Lei 10.336 de 2001. A CID Royalties, a Lei 10.168 de 2000. E o adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, a Lei 10.893/2004. E nós temos ainda um adicional de tarifa portuária para ajudar a manutenção dos portos, né? A infraestrutura do país na parte da infraestrutura portuária, ou seja, de portos. A Lei 7.788 e tem também a contribuição para o INCRA, que eu já falei para vocês, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então você percebe que tem determinados setores onde se cobra essa CID exatamente para isso, para que você possa fazer uma pequena intervenção no setor, de modo a estimular determinadas condutas. Você vê aí que várias dessas CIDs, dessas contribuições, elas foram estabelecidas exatamente para estimular ou para fazer um montante para que depois pudesse ser revertido nos próprios setores. Você viu da marinha mercante e também das tarifas portuárias, né, para ser utilizada na melhoria e na ampliação dos portos. As peculiaridades da CID, que a gente precisa estar atento em relação a elas. Primeiro, a CID não incidirá sobre as receitas decorrentes de exportação. Por que não existe CID sobre exportação? Como nós já falamos. Então, o intuito é que o Brasil exporte mais e importe menos. Então, como o país ele tem que exportar mais e importar menos, então por isso que o mínimo de tributos que for cobrado nos produtos decorrentes ou os produtos que são destinados à exportação, melhor. Então, por isso é que você tem essa regra de que a CID ela não incide sobre os produtos que vão ser exportados. A outra peculiaridade da CID, ela incide sobre a importação de qualquer produto ou serviço, exatamente por conta daquela função extrafiscal. Ela não incide sobre a exportação, ou seja, o que vai para fora, mas ela incide sobre o que vem para o nosso país, para a importação. A outra incidência da CID é em questão às alíquotas, né? Ou seja, a alíquota é o percentual que é cobrado. A alíquota, ela pode ser estabelecida ad valorem, ou seja, com base em um determinado valor específico, que pode ser o faturamento, a receita bruta, o valor da operação, ou no caso da importação, o valor aduaneiro. Ou a alíquota ela pode ser específica e pode ter como base uma unidade de medida. E aí o próprio fisco ele pode adotar. Então, enfim, existe uma variedade de situações em que você percebe essa intervenção do domínio econômico, ou seja, você está tirando de quem tem mais condições para você formar um montante e destinar para as pessoas que são menos favorecidas ou estão numa situação mais de realmente hipossuficiência econômica dentro do país. Uma particularidade dessa CID é que no caso da CID importação, o que acontece? Antigamente no Brasil, as importações eram feitas por empresas, né? Antigamente era muito difícil você trazer algum produto de fora. Hoje em dia não, é fácil, né? Tem aplicativos, tem sites que você consegue comprar. Você tem tanto aplicativos e sites do mundo todo que você consegue comprar produtos aqui no Brasil, lá de fora. Então você aqui do Brasil compra um produto estrangeiro. E, consequentemente, esse produto estrangeiro vai ser remetido para você. O que acontece? O governo brasileiro ele não pode cobrar o imposto lá fora. Então, o que o governo brasileiro faz? Ele espera esse produto chegar no Brasil. Quando esse produto chega no Brasil, é que ele faz as cobranças de
tributos. Antigamente, essas cobranças de tributos, elas incidiam em pessoas jurídicas, que geralmente quem fazia eram empresas. Como hoje em dia a pessoa física ela está fazendo essa compra desses produtos estrangeiros, então a legislação brasileira ela fez uma diferenciação. Que diferenciação foi essa? Que hoje em dia a pessoa física nas operações de importação elas se equiparam às pessoas jurídicas, ou seja, elas vão arcar com os mesmos ônus das pessoas jurídicas. Por quê? Porque hoje em dia, como está mais fácil, você não precisa mais de uma empresa para fazer essas exportações, essa compra de produtos do estrangeiro. Então, por isso que as pessoas físicas hoje em dia estão sendo equiparadas às pessoas jurídicas. Outra peculiaridade. A lei, ela define as situações ou as hipóteses em que essas contribuições elas vão incidir uma única vez. Por que você diz isso? Incidir uma única vez. Pelo seguinte, digamos um navio, né? Hoje em dia, quando você vê um navio mercante, esse navio mercante ele não traz alguns produtos, né? Ele traz milhares, ou centenas ou milhares de contêineres. Então, o que acontece? Como esses navios eles têm alta capacidade, eles acabam atracando não em um porto, ele pode atracar em vários portos. Então, como ele atraca em vários portos, cada porto vai fazer uma cobrança de tarifa portuária. Como no Brasil nós temos a ATP, que é o adicional de tarifa portuária, o que acontece? Se ele atracar em 3 portos brasileiros, nos 3 portos brasileiros, ele teria que pagar o adicional de tarifa portuária. Agora, dependendo de como incide, essa cobrança pode ser feita uma vez, ou seja, a ATP, não a tarifa portuária, mas a ATP, que é o adicional de tarifa portuária, ele pode ser cobrado somente em um local onde ele aporta. E depois, nos outros 2, ele não ser mais cobrado. Então, a própria lei que vai definir exatamente como é que vai ser a incidência dessa CID nesses casos. Como a CID ela é competência exclusiva da União, a lei da União ela vai estabelecer as situações de incidência da CID e em que produtos a CID vai incidir, como é que vai ser feita a definição do valor, como é que vai ser feita a arrecadação, como é que vai ser feita a cobrança desse valor. Então, todas essas circunstâncias, todas essas peculiaridades, elas são estabelecidas pela própria União. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a CID é competência exclusiva da União. Aqui nós temos algumas outras peculiaridades da CID Combustíveis, mas como vocês não são especificamente da área do direito, a gente não vai analisar nesse determinado momento, tá certo? A gente vai deixar para uma outra situação que vocês queiram fazer um aprofundamento, tá certo? Até aqui alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Dentro dessa perspectiva, nós vamos entrar aqui no outro subgrupo de contribuições especiais, que são exatamente as contribuições corporativas. As contribuições corporativas é como nós vimos, financiar instituições representativas ou de fiscalização de categorias profissionais ou econômicas. O que quer dizer isso? Então, cada categoria econômica, ela tem o seu conselho. Por isso que nós temos os chamados CRMs, né? Ou o CREMEC, por exemplo, aqui no Ceará, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Então, cada estado tem o seu CRM, o seu Conselho Regional de Medicina. O CREA, cada estado tem o seu CREA, o seu Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Antigamente era engenharias e arquitetura. Hoje em dia não é mais as arquiteturas. Por quê? Porque hoje em dia a opção de arquitetura já tem o seu conselho específico, né? Então não é mais engenharias e arquitetura.
Os contadores têm o seu CRCs, né? Os seus Conselhos Regionais de Contabilidade. E eu acho que muitos de vocês podem ficar curiosos porque eu não falei na OAB, né? Eu não falei na OAB exatamente por um motivo. Por quê? A anuidade da OAB, ela não é a única que não tem natureza tributária. Então, veja bem, a contribuição que é paga, que os médicos pagam aos seus CRMs, a contribuição que os engenheiros, eles pagam ao CREA, a contribuição que os CRCs pagam, que os contadores pagam ao seu CRC, aquilo tudo ali é considerado um tributo. Agora, a anuidade da OAB, ela não tem natureza tributária. E aí você pode se espantar, né? Professor, mas a OAB não seria um conselho profissional? Não. A OAB, ela tem algumas funções. Por exemplo, quando um advogado, ele quer abrir um escritório de advocacia, ele não vai no cartório, ele vai na OAB. Porque o escritório de advocacia você registra na OAB. Você não registra no cartório e nem registra na junta comercial. Então, a OAB, para o advogado, ele é o seu cartório. Né? Em relação ao advogado, a OAB funciona como cartório. Agora, a OAB funciona só como cartório? Também não. A OAB, além de ter essa situação de cartório para os advogados, ter a função de cartório para os advogados, ela ainda é um sindicato para os advogados. Por quê? Porque ela representa os interesses dos advogados. E ela pode trabalhar em prol dos interesses dos advogados. Então, além desse cartório, ela seria um sindicato. E ela também é um conselho regional profissional. E ela também é um conselho profissional. Então, você verifica que a OAB, diferente dos outros, porque o que acontece? Todos os outros conselhos, ou todas as outras entidades que cuidam e fiscalizam das suas profissões, elas têm somente essa finalidade, de representar e fiscalizar suas categorias profissionais ou econômicas. A OAB é diferente, ela tem várias atribuições, não só de representar e fiscalizar a sua categoria econômica, mas ela tem todas as outras. Então, ela seria um cartório, ela seria um sindicato, ela seria um conselho regional profissional. Então, como ela tem essas várias naturezas, por isso que ela não é considerada um conselho regional como os outros. Então, por isso que o valor que ela cobra de anuidade, ela não é considerada uma espécie tributária. Por quê? Porque ela não se encaixa exatamente como as outras. Além de você pagar ali a sua contribuição para o seu conselho profissional, você ainda está pagando outros valores dessas outras atividades que a OAB ela realiza. Então, por isso que ela é a única dentre essas instituições profissionais que a sua anuidade não tem natureza tributária. Isso daí, inclusive, já foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no embargos em recurso especial número 463.258, certo? Então, ou seja, esse tratamento diferenciado da OAB não é uma coisa somente que os advogados pregam, é algo que já é reconhecido pela justiça brasileira. Estão acompanhando? Excelente. Então, por fim, a última contribuição especial que a gente tem aqui a tratar com vocês é exatamente a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Essa contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, ela pode ser chamada de COSIP ou CIP, simplesmente. E aí o que acontece? Aqui nós temos uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? O serviço de iluminação pública, por muito tempo, ele foi encarado como sendo um serviço divisível, ou seja, que você pudesse dividir nas várias pessoas. Então, pensava o seguinte: se você tem uma luz em frente à sua casa, essa luz é sua, e não é. Porque se você tem uma luz em sua casa, ela beneficia não só você e a sua casa, mas ela beneficia todas as pessoas que estão transitando. Então, exatamente no ano de 2002,
o Supremo Tribunal Federal, ele julgando alguns processos que discutiam exatamente a inconstitucionalidade das chamadas taxas de iluminação pública, o Supremo ele teve que reconhecer que as taxas de iluminação pública elas eram inconstitucionais. Então, o STF ele teve que reconhecer que as taxas de iluminação pública elas eram inconstitucionais. Isso já foi no finalzinho de mais ou menos do meio para o fim de 2002. Então, o que foi que aconteceu? Para que os municípios eles não perdessem os valores de iluminação pública, o que foi feito? Foi feita uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 39 de 2002, ela foi feita às pressas, exatamente para possibilitar que os municípios eles pudessem instituir as chamadas contribuições para o serviço de iluminação pública, para que eles pudessem criar exatamente as CIPs ou COSIPs. E aí, a emenda 39 de 2002, ela inseriu o artigo 149-A da Constituição Federal e fixou que as contribuições para custeio do serviço de iluminação pública seriam competência exclusiva dos municípios. É por isso que hoje só quem pode organizar dentro da cidade é o próprio município. Onde essa CIP ou COSIP, essa contribuição, ela não é considerada um imposto, ela é uma contribuição. Se arrecada de CIP ou COSIP, você só pode gastar no serviço de iluminação pública, ou de manutenção ou de melhoria da iluminação pública. Por quê? Porque essa é a exigência do artigo 157, inciso 4 da Constituição Federal. Então, ela não é imposto, ela não é taxa, e, de acordo com a decisão do STF, por que ela não é taxa? Porque ela é um serviço divisível. Então, ela vai se encaixar exatamente como uma situação sui generis, por isso que gerou a criação da contribuição, de uma contribuição especial. A contribuição especial para custeio do serviço de iluminação pública. E aí, o que acontece? Essa COSIP que foi criada, hoje em dia, ela tem várias circunstâncias. Por quê? Vamos pensar em municípios grandes, né? Vocês acham que nos municípios grandes, eles conseguem cobrar muita contribuição de iluminação pública ou pouca? Muita, né? Imaginem só. Hoje em dia, nas áreas urbanas dos grandes municípios, você não tem mais só casas, né? Você geralmente tem prédios. Então, no prédio, é todo mundo consumindo energia e todo mundo pagando a mesma iluminação pública. Então, você percebe que hoje em dia, a iluminação pública dos municípios é uma fábula, ou seja, envolve grandes quantias. Então, por isso que é importante você saber que desse tipo de contribuição tem que ser gasto na própria iluminação pública. Então, por isso que você vê, geralmente, alguns municípios que estão pegando as lâmpadas antigas e colocando lâmpadas novas, né? Você pode ver, quando você você passa em algum local com as lâmpadas antigas, realmente elas têm uma dificuldade para fazer a iluminação. Já locais mais recentes, com lâmpadas novas, a iluminação ela muda de das lâmpadas e o grau de luminosidade das lâmpadas mudou drasticamente. Então você percebe uma mudança, e uma mudança grande nessas áreas. Por isso que tem muito município hoje em dia que está gastando muito dinheiro para trocar os postes e, consequentemente, e também, além dos postes,
trocar também as lâmpadas, né? Ou principalmente as lâmpadas. Por quê? Porque tudo aquilo que é arrecadado, né, referente a esse tipo de contribuição, a CIP, tem que ser gasto na própria iluminação pública. Segundo, quem é que contribui para esse tipo de contribuição? Todos os consumidores residenciais ou não de energia elétrica. Então você verifica, vamos imaginar um prédio. Hoje em dia os prédios que estão sendo construídos em Fortaleza são de 22 andares. Imagine aí que você tem 2 apartamentos por cada andar. São mais 22, são mais 44 consumidores. Por sua vez, 44 contribuintes de CIP. Então você vê, e hoje em dia os prédios só fazem crescer, né? Só fazem aumentar o número de prédios nas cidades. Então você vê que essa contribuição está aumentando vertiginosamente. A CIP ela tem que obedecer tanto ao princípio da legalidade, como também ao princípio da anterioridade de exercício. A alíquota que é cobrada na CIP, né, são alíquotas progressivas em razão dos níveis de consumo. Então, quem consome mais, paga mais. Quem consome menos, paga menos. A CIP, ela pode ser cobrada na fatura do consumo de energia elétrica, né? Hoje em dia não é mais obrigatório, ela é facultativa. Por isso, quando você vem a sua conta de luz, ou sua conta de energia, vem lá o valor que é descontado para a energia elétrica. Hoje em dia, antigamente isso daí era obrigatório, hoje em dia ela é facultativa, tá certo? A pessoa paga se puder. Os princípios que a CIP tem que obedecer de maneira mais explícita são os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Né? Para você entender, para quem quiser depois entender um pouquinho melhor a CIP ou a COSIP, a gente indica aqui esse recurso extraordinário 573.675 do STF, onde ele trata um pouquinho mais exatamente sobre essas questões. Vocês conseguiram acompanhar até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida?